Fala pessoal, esse é o vídeo 2 da aula de regime de bens, né? E aí a gente parou num artigo que eu acho importante para a gente começar, para falar justamente sobre os direitos e deveres dos cônjuges. Dependendo do regime de bens, existem situações em que os cônjuges vão ter que pedir autorização para um e para outro. Contrapartida, vai ter situações em que os cônjuges podem livremente fazer certas situações. Então, a gente vai ver agora na tela quais são, então, esses direitos e quais são esses deveres com relação ao regime de bens. Então, pessoal, na tela temos aí o artigo 1642, que diz o seguinte: qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente, ou seja, podem fazer qualquer uma dessas coisas, praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecidas no inciso 1 do artigo 1647. Ou seja, eles podem dispor, eles podem administrar tudo relativo, então, à sua profissão. Importante dizer que nenhum cônjuge pode, sem autorização do outro, exceto na separação total de bens, que é um regime que a gente vai ver, alienar, gravar ônus real de bens imóveis. Caso, então, essa recusa seja injustificada, o cônjuge pode buscar o suprimento judicial de acordo com o artigo 1648. A gente vai ver essa hipótese um pouquinho mais para frente, ok? Então, tudo que for relacionado à sua profissão, eles podem, então, agir de forma livremente. Inciso 2, administrar os bens próprios. O que são os bens próprios? São os bens que são próprios, ou seja, são aqueles bens que foram adquiridos antes do casamento. São aqueles bens exclusivos daquele cônjuge. São aqueles bens que são provenientes de herança, de doação, ok? Então, bens próprios são aqueles bens que foram adquiridos antes do casamento. Bens que foram garantidos pela herança, bens que foram doados, ok? O inciso 3, desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial. Pessoal, especial atenção a esse inciso 3. Cai pra caramba na OAB. A OAB, olha, caiu ano passado das 3 provas, caíram em duas provas, questões relacionadas a esse inciso 3 do artigo 1642. Por quê? Porque, por exemplo, como é que cai na OAB esse tipo de questão? Cai da seguinte forma. Ele conta uma historinha dizendo que houve um contrato de fiança e a esposa não assinou esse contrato de fiança. O que ela poderia fazer? Então, já caiu na primeira fase, já caiu na segunda fase na OAB. O que ela pode fazer? Está lá no inciso 3, desobrigar, ou seja, anular esse contrato ou reivindicar como seu os imóveis que tenham sido gravados, ou seja, penhorados, alienados, sem o seu consentimento. Porque para que haja, então, essa alienação, para que haja, então, esse gravame, tem que ter, obviamente, o consentimento da esposa. Por quê, pessoal? Porque lá para frente a gente vai aprender no segundo semestre, em sucessões, que os cônjuges também herdam. Ou seja, é interessante que se proteja esse patrimônio, inclusive dos bens próprios do marido, porque ela vai herdar os bens próprios do marido. Além disso, se é bem imóvel, se foi adquirido na constância do casamento, ela tem ameação e não é interessante que ela tenha um bem gravado com penhora, que tenha um bem alienado sem o seu consentimento ou sem o suprimento judicial. Tudo bem, pessoal? Então, inciso 4, então ela pode livremente fazer isso, entrar com a ação, desobrigar, reivindicar esses imóveis. Inciso 4, demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação ou
invalidação do aval, realizados pelo outro cônjuge, com infração do disposto dos incisos 3 e 4 do artigo 1647, que diz exatamente isso, que na fiança ou na doação tem que ter a outorga uxória, ou seja, tem que ter a autorização do cônjuge. Qual cônjuge? O outro cônjuge, pessoal. Então, se foi feita uma fiança e já caiu na OAB assim, por exemplo, João e Maria são casados, João, para ajudar um amigo, assina um contrato de fiança, um contrato de locação em que ele figura como fiador. Ele precisa avisar a esposa que está assinando esse contrato? Claro que sim. Por quê? Porque ela será diretamente atingida caso não haja um pagamento de aluguel. Quem responde? O fiador. Né? Então ela pode ingressar com a ação, olha lá que está escrito no inciso 4, demandar a rescisão dos contratos, ou seja, ela pode entrar com a ação pedindo o quê? A rescisão desse contrato de fiança ou mesmo de doação, porque o marido pode estar fazendo algum tipo de doação sem avisar a esposa, prejudicando-a. Além disso, invalidar o aval. Tudo bem? Inciso 5, reivindicar bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino. Especial atenção à palavra concubino, que aqui leia-se amante, tá? Desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos. Então, qual situação aqui que o inciso 5 está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: a esposa que souber que o marido doou bens para a amante, ela vai ter então que entrar com uma ação para reivindicar quais bens, esses bens comuns, ou seja, esses bens adquiridos durante o casamento, que pode ser doado ou transferido ou mesmo vendido de uma forma falsa, né, pessoal? Um contrato simulado, ok? Agora, a lei faz uma ressalva, desde que, olha o desde que aqui, desde que provado que esses bens não foram adquiridos pelo esforço comum, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos. Ou seja, trocando em miúdos, pessoal, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos, já não cabe essa questão. Por quê? Porque vai ter que provar, então, a amante vai ter que provar que o esforço foi comum e que o casal está separado de fato por 5 anos, ok? Aí, direitos da amante adquiridos, obviamente, né? Direitos da esposa prejudicados, porque já estão separados há mais de 5 anos, houve esforço comum, ou seja, a amante foi lá, usou o FGTS dela para comprar um imóvel, para comprar um bem móvel, né? Um carro, por exemplo. E aí então, não há como reivindicar esses bens, ok? Então, essa é a exceção da regra. Além disso, e aí abre-se esse leque no inciso 6, praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente. Então, de uma forma geral, pode-se fazer tudo, exceto algumas coisas, e essas coisas, então, que a gente viu agora. Aí, pessoal, na sequência, a gente tem o artigo 1643. E o que diz o artigo 1643? Ele fala que podem os cônjuges, independentemente da autorização um do outro. Então, tá claro aí, não precisa pedir autorização para ninguém. Então, inciso 1, comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica. Então, quantas pessoas não compram, vão no supermercado, precisa pedir autorização? Claro que não, ok? Inciso 2, obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Pessoal, eu já fiz um divórcio bastante complicado uma vez, em que o marido colocava que a esposa gastava muito dinheiro no cartão de crédito, que comprava assim loucamente, a ponto de atrapalhar a economia doméstica. Pois então, eu fui atrás desses cartões de crédito e eu vi que os cartões de crédito não eram compras de sapato, roupa, perfumes, nada disso. Era para o arroz e feijão da casa.
casal já estava tão quebrado economicamente que eles pagavam tudo no crédito. E aí, quando houve o divórcio, ele falou assim, ó, esse valor aí do cartão de crédito, esse pagamento mínimo que você está fazendo já há tempos, essa dívida que se tornou impagável, não é minha, porque você gasta muito, esse valor não tem nada a ver comigo. E aí eu consegui provar que aquele valor que estava nas faturas do cartão de crédito era tudo do Carrefour, pessoal. Era tudo para comer, era tudo valores de casa. Então o artigo 1643 ele é bastante claro nesse sentido, onde ele fala que qualquer dos cônjuges pode, independentemente da autorização um do outro, de comprar a crédito. Para quê? Para as coisas da casa, economia doméstica, ok? Então, além disso, pode pedir empréstimo, ele vai além, pedir empréstimo para que essas compras da casa possam ser pagas, se eu assim não tiver valor. Tudo bem? Da mesma forma, o artigo 1644 na sequência. As dívidas contraídas para fins do artigo antecedente, ou seja, do artigo anterior, obrigam, olha só, solidariamente ambos os cônjuges. Questão reiterada em divórcio, questão reiterada, pessoal, onde marido e mulher ficam brigando por conta de mas está no teu cartão, isso está na sua fatura. Pessoal, durante a união, as dívidas contraídas relativas a empréstimo para pagar dívidas do casal, relativas a compras para a casa desse casal, elas são solidárias. Então, vocês vão lembrar lá no direito das obrigações, onde a gente tem obrigação solidária. A obrigação solidária, ela não se presume. A obrigação solidária vai sempre estar na lei, vai sempre estar na legislação. E aqui a gente tem um exemplo típico disso. Artigo 1644. Olha lá, que está escrito claramente, obrigação solidária, ok? Importante ainda que nesse dispositivo dá para a gente aplicar então os artigos 265 e 275 a 285 do Código Civil, que fala justamente da obrigação solidária. A solidariedade não se presume, questão reiterada na OAB também, pessoal. Vou repetir, solidariedade não se presume, deve ser comprovada que essas dívidas foram revertidas para o casal. Aí na sequência, pessoal, a gente tem o artigo 1645 do Código Civil, que diz o seguinte: as ações fundadas nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 642 competem ao cônjuge prejudicado e seus herdeiros. Quem é que pode entrar com essas ações? Somente o cônjuge e seus herdeiros. Especial atenção aqui, pergunta reiterada da OAB também. Lembrando aqui só para vocês, quais são então essas ações? Olha lá, tá nos incisos 3, 4 e 5. Desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou suprimento judicial. A gente já falou isso na explicação do artigo 1642. Demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação e invalidação do aval realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto nos incisos 3 e 4 do 647. E, por último, reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos. Quem é que pode entrar com a ação de anulação de contrato de fiança, de rescisão de doação? Somente cônjuge prejudicado e seus herdeiros. Tudo bem, pessoal? Bora lá. E aí é importante pensar no que acontece com aquela pessoa que recebeu o bem em doação e aí a esposa entrou com a ação pedindo a nulidade dessa doação. O que acontece com aquele inquilino ou mesmo locador que teve a assinatura do contrato e que o cônjuge fingiu que não era casado, mentiu, ocultou documentos, né? O que acontece com esse cônjuge? Está lá no artigo 1646.
No caso dos incisos 3 e 4 do 1642, o terceiro prejudicado, com a sentença favorável do autor, terá direito de regresso contra quem? Contra o cônjuge que realizou o negócio jurídico ou mesmo os seus herdeiros. Então, os herdeiros podem responder por esses atos. E aí, na sequência, pessoal, a gente tem o artigo 1647, que ele fala o seguinte: ressalvado o disposto no 648, que a gente já vai ver, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, ou seja, ninguém pode sem autorização do outro cônjuge, exceto da separação absoluta. Por óbvio, pessoal, quem se casa pelo regime da separação de bens, pela separação absoluta, que é justamente isso, né? Que é que separe todos os bens e seja independente, ok? Então, em qualquer dos outros regimes, quer seja pelo regime legal, que é o da comunhão parcial de bens, o regime da comunhão universal de bens e da participação final dos aquestos, precisa de autorização, ok? Para fazer o quê? Olha lá, inciso 1, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Então, se eu quiser vender um bem que é meu, olha que interessante, um bem que foi adquirido antes do casamento, ou seja, um bem próprio, mesmo assim, o meu cônjuge tem que assinar comigo esta venda, essa alienação do bem imóvel. Poxa, professora, mas por quê? Se bens próprios antes do casamento, né? O que ele tem a ver com isso se eu me casei pelo regime da comunhão parcial de bens? Porque a gente vai ver, pessoal, no segundo semestre, que cônjuge também é herdeiro. E ele é herdeiro do quê? Desses bens próprios, pessoal. Então, interessa a ele sim, e ele precisa saber o que está sendo feito com estes bens, ok? Inciso 2, pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos. 3, prestar fiança ou aval. 4, fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar futura ameação. E aí vem o parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Então, pessoal, a gente vai explicar inciso por inciso desse artigo 647, que é importantíssimo, né? Nesse artigo, então, há uma menção a uma série de atos esses praticáveis por um dos cônjuges, que se não houver autorização prévia do outro, ou mesmo o suprimento judicial para isso, são passíveis de desconstituição em juízo. Exceto, claro, no regime da separação absoluta de bens, caso não haja realização de qualquer desses atos por um dos cônjuges, o outro poderá livremente adotar as medidas previstas, então, nos incisos 3 a 5 do 642. Então, vamos lá. O inciso 1, que ele fala alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, né? A razão para essa autorização, então, para essa alienação ou gravação do bem real de bens imóveis, ela é explicada, então, no ensinamento de acordo com a doutrina, de uma forma geral, né? Por quê? Porque os imóveis, eles podem, de alguma forma, oferecer uma base de bem-estar, uma segurança para a família, né? No caso, então, fornece abrigo. Então, é uma segurança. Sempre quando a gente fala de imóvel, né? Por isso que a gente tem lá o bem de família, que protege os bens imóveis, né? É onde a gente chama de lar, onde a gente chama de nossa casa, né? Então, se um dos cônjuges ele não puder fazer essa administração dos bens imóveis, sejam comuns ou mesmo bens próprios, como a gente falou, essa alienação ela tem que ser feita através de autorização judicial. Por quê? Porque o juiz vai verificar por que o cônjuge não quer assinar. Existe um motivo, e esse motivo, obviamente, ele tem que ser robusto, né? Então, essa autorização está lá no artigo 16513, pessoal. Anotem aí, 16513.
O inciso 2, que ele já fala pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos, né? Então é importante dizer, pessoal, que se tratando aí de bens imóveis ou direitos a esses bens imóveis, o cônjuge ele só pode ajuizar a ação com autorização do outro. E está isso onde? Está lá no artigo 73 do CPC de 2015. Agora, se essa recusa for injustificada ou que por algum motivo o cônjuge esteja impossibilitado de dar essa autorização, aí vai ser pela via do suprimento judicial, que está lá no artigo 74 do CPC. Né? Agora, caso o cônjuge ele promova essa ação sozinho, o juiz ele vai determinar no prazo que se regularize a representação, ou seja, a juntada da autorização conjugal, que a gente vai chamar de outorga uxória, ou da sentença de suprimento, sob pena, então, de indeferimento da petição inicial. Está lá no artigo 321 e no artigo 76, inciso 1, do CPC de 2015. Se essa peça já tiver, se essa peça inicial, né, se ela já foi deferida e posteriormente é constatada essa irregularidade, ou seja, essa falta do suprimento judicial ou da autorização do outro cônjuge, se não for sanada a tempo correto, o processo vai ser extinto. Está lá no artigo 4854 e no artigo 76.1 do CPC de 2015. Caso um dos cônjuges seja réu na ação, obviamente faz-se necessária a presença do outro. Se ambos não se compuserem no polo passivo, vai ter carência de ação, de acordo com a maioria dos doutrinadores. Okay? No caso do inciso 3, da prestação de fiança ou aval, houve uma inovação legislativa, porque o aval ele não era previsto no código anterior, né? Não era incluído essa possibilidade. Então, caso haja essa prestação de fiança ou de aval por um dos cônjuges sem autorização do outro, ou sem mesmo o suprimento judicial, cabe então a esse cônjuge prejudicado ou os herdeiros pedir a rescisão do contrato de fiança e a invalidação do contrato de aval. Tá lá no artigo 16424, que a gente já viu. Né? Se o aval ele foi firmado, então, durante o Código de 2002, pouco importa, então, se o matrimônio foi celebrado na vigência do Código anterior, de 2016, e assim, então, é julgado de acordo com o Tribunal de Justiça. Então, mas existe uma súmula que eu acho importante a gente falar, que é uma súmula do STJ, é a súmula 332. E para quem vai fazer a segunda fase de OAB, essa súmula é bastante utilizada, tá, pessoal? A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Essa é a súmula do 332. Bom, estamos lá no inciso 4, fazer doação, não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Da mesma forma, é vedado ao cônjuge, sem o consentimento do outro ou sem o suprimento judicial, fazer doação de bens comuns. Então, é importante dizer que as doações remuneratórias são permitidas, porque, obviamente, qual que é a diferença, né? A remuneratória, ela se destina a um pagamento de um serviço prestado. Okay? O parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Então, por óbvio, pessoal, existe uma validade dessas doações feitas por um dos cônjuges, sem a concordância do outro ou suprimento, aos filhos que forem se casar, que forem contrair núpcias ou que estabelecerem economia separada. Okay? É importante aqui que ela tem esse parágrafo único, né? Ele tem o quê de dar um suporte inicial na formação
do filho, né, da formação, então, desse núcleo familiar próprio. Quando que, então, o juiz vai suprir essa outorga? Está lá no artigo 1648, pessoal. Quando um dos cônjuges negar sem motivo justo ou que seja impossível concedê-la, né? Então, não quer conceder de forma... mas por quê? Não, porque eu não quero, né? Porque eu não quero não é motivo justo, ok? Agora, no final do artigo 648, ele fala de que seja impossível concedê-la. Vamos supor que, eu já vivenciei um caso desse, pessoal, que o cônjuge está internado na UTI, né? Precisa pagar os gastos da UTI, não tinha plano de saúde, enfim. A pessoa precisa vender o imóvel. Ele não tem condições de conceder outorga uxória, pessoal. Ele não tem condições de dar autorização para vender. Como é que faz? Aí a gente pede autorização judicial, suprimento, né? Por quê? Pelo fato de ser impossível conceder essa autorização, ok? O artigo na sequência 1649, ele fala da falta de autorização, né? Quando não há autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária, vai tornar, então, aquele ato anulável. E o cônjuge pode pleitear essa anulação. E qual é o prazo? 2 anos. 2 anos quando, pessoal? Depois, olha, especial atenção, pessoal. Segunda fase da OAB Civil, já caiu essa questão recentemente. Deve estar fazendo aí uns 2 anos. Qual que é o prazo que corre entre... Existe algum prazo que corre entre cônjuges? Não. Todos os prazos são suspensos, pessoal. Óbvio, você acordar com a pessoa, como é que você vai entrar com a ação contra o seu próprio marido? Impossível, ok? Só se você estiver em processo de divórcio. Se não é o caso, puxa, soube que ele fez isso. Tenho a possibilidade, se um dia eu me divorciar dele, entrar com a ação? Sim, tem. E a lei fala justamente isso. O artigo 1649, ele fala que tem o prazo para anulação dessa falta de autorização, quando deveria ser suprida pelo juiz, quando deveria ter sido feita, então, pelo cônjuge, é de 2 anos. 2 anos a partir de quando? A partir do término da sociedade conjugal. Tudo bem? Até porque prazo não corre entre cônjuges. Tudo bem? O parágrafo único, ele é bastante importante também. Porque existe a situação do cônjuge não assinar, mas ele aprova esse ato. Quando? Posteriormente. E quando é que pode, como é que pode ser feito isso? Através de instrumento público ou de instrumento particular autenticado. E aí, pessoal, a gente tem na sequência o artigo 1651 do Código Civil, que diz o seguinte: quando um dos cônjuges não puder exercer a administração dos bens, segundo o regime de bens, caberá ao outro. Aqui, pessoal, no código anterior, né, ele mencionava hipóteses em que era aceita a administração dos bens pela mulher, né? Fossem eles dela, do marido, do casal, enfim, tanto importava, né? Mas aqui a lei, ela não mais se refere à pessoa do marido como cabeça do casal, né? Porque a Constituição Federal de 88 mudou isso, tudo bem? Ou mesmo aquela posição que o Código Civil colocava que a mulher era uma simples colaboradora, né, com atuação meramente secundária. Isso não existe mais, tá? Então, importante dizer que ambos têm seus direitos e deveres em situação de absoluta igualdade constitucional. Está bastante claro aqui no artigo 1651, pessoal. Tudo bem? Então vamos lá, inciso 1, gerir os bens comuns e os do consorte. Claro, aqui é no caso de superveniência de fato, que torne impossível ao cônjuge gerir os bens comuns e os do outro, estabelece-se ao outro o dever de realizar essa obrigação, evitando-se aí a depreciação e o perecimento de tais bens. Então é aquele caso, pessoal, que eu estava falando, do senhorzinho que está lá na UTI. Como é que ele vai, então? A esposa não pode fazer a administração? É lógico que pode, né? Gerenciamento, então, dos bens comuns
ou seja, do casal, e os bens próprios do seu marido. Olha o inciso 2, alienar os bens móveis comuns. Então, essa alienação, né, que sejam de móveis e comuns, pode ser realizada pelo cônjuge, que está, então, na administração desses bens, sem que haja necessidade de prévia autorização judicial. Especial atenção aqui, pessoal, alienar bens móveis comuns, ok? E, na sequência, alienar os bens imóveis comuns e os móveis e imóveis do consórcio, ou seja, de bens próprios, mediante autorização judicial. Por óbvio, aqui tem que ter a anuência de quem? Do juiz, em relação a essa alienação da esposa ou do marido, né? Administrador desses bens imóveis, que sejam comuns, ou os bens móveis ou imóveis próprios do cônjuge. O juiz, então, ele vai analisar os fundamentos do pedido de alienação, vai verificar se existe realmente essa necessidade, né? Com relação aos bens imóveis, qualquer que seja, então, a titularidade dessa propriedade, a exigência da autorização judicial para alienação se justifica. Está lá no artigo 16471. Então, quando for imóvel, sempre tem que ter, então, essa autorização judicial. Da mesma forma, olha o que diz o artigo 652. O cônjuge que estiver na posse dos bens particulares do outro será para com este e seus herdeiros responsável. Então, da mesma forma do artigo antecedente, pessoal, existe aí a igualdade constitucional entre os cônjuges, né? Olha que interessante. Então, deixou bastante claro que no artigo 652, a responsabilidade do cônjuge que está na posse desses bens particulares, lembrando que os bens particulares são aqueles bens adquiridos antes do casamento, ou através de doação, ou através de herança, ok? Então, bens particulares adquiridos antes do casamento, herança ou doação. E aí, então, esse cônjuge que está na posse desses bens, ele também é vinculado aos herdeiros. Está lá no artigo 1829, né? Então, olha que interessante. Olha, o inciso 1, ele fala o seguinte. Como usufrutuário, se for o rendimento comum. Ou seja, se ele está na posse desses bens particulares, do consorte, do cônjuge, né? E houver rendimento comum dele, o possuidor será tratado como usufrutuário. Olha lá, está lá no artigo 1394 a 1409. Esse é o típico caso do usufruto legal, né? No caso, então, o cônjuge sobre os bens do outro. Então, como usufrutuário, se o rendimento for comum, né, se esse cônjuge está na posse dos bens particulares e houver rendimento comum, o possuidor será tratado como usufrutuário. Olha que interessante. No inciso 2, se for como procurador, se tiver mandato expresso ou tácito para os administrar. Então, esse mandato ele pode ser expresso, obviamente por manifestação, né, da parte, ou tácito, decorrente aí de presunção legal. Quando o cônjuge estiver na posse dos bens particulares do outro e tiver uma procuração, tiver um mandato, ele será considerado procurador do seu cônjuge. Então, importante dizer que ele poderá cobrar do mandatário prestação de contas, revogar a procuração, mesmo que seja o seu marido, por exemplo. E no último caso, como depositário, se não for usufrutuário, nem administrador, ou seja, ele deve zelar pela guarda e conservação desses bens. Então, se o cônjuge estiver em posse de tais bens e não for considerado usufrutuário nem administrador, ele será necessariamente considerado como depositário. E como tal, pessoal, ele tem que zelar pela guarda, ele tem que zelar pela conservação dos bens, e ele tem que restituir ao cônjuge ou aos seus herdeiros, quando por ele exigidos, todos os frutos. Está lá no artigo 629.
Então, se o cônjuge ele for depositário desses bens particulares do outro e tiver despesas, por exemplo, da conservação do patrimônio e dos prejuízos, ele será ressarcido, está lá no artigo 643. Então, trabalhando aqui em casa, com a produção do Guilherme Gomes, a gente vai então dando tchau, né, Gui? Dá tchau, filho. Tchau. Aula que vem, então, a gente vai ver sobre pacto antinupcial e a gente termina essa aula... Tchau, Gui. Tchau. A gente termina, então, essa aula e a aula do dia 24 será a de pacto antinupcial. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, estou aí à disposição de vocês no chat. Repito o meu celular, 13 99750 7868. Alguns alunos já entraram em contato comigo, já conversaram, estou à disposição, estou em casa com meu filho aqui, louco para jogar bola na sala. Mas enfim, é isso, pessoal. Tchau, tchau, até mais.